Pois é, hoje dia 17 de agosto de 2024 e eu me deparo com a notícia de que Silvio Santos nos deixou, né? Morreu aos 93 anos de idade e segundo o boletim do Albert Einstein, que era o hospital que ele estava internado já desde o início do mês, ele morreu de broncopneumonia. E também por causa de complicação de H1N1, que é o vírus influenza, né? E aí fala, H1N1 mata o Silvio Santos, seria o responsável pela morte. Para mim, o H1N1 ele empurra a pessoa como se você estivesse num trem e alguém te empurrasse, você caísse na linha do trem, fizesse um traumatismo craniano e você dizia assim, ele morreu de quê? Morreu de traumatismo craniano. Sim, mas quem empurrou essa pessoa? Foi alguém ou foi o H1N1 que empurrou o Silvio Santos para esse problema? A questão é que independente da idade, aos 93 anos de idade, você já não tem uma imunidade perfeita. Aliás, acima de 60 anos de idade, a sua imunidade começa a ser comprometida de forma grave. Independente da idade, o vírus é vírus e não podemos negligenciar. O que eu vejo frequentemente é que como o quadro viral ele é inicialmente tranquilo, ele não é um quadro arrebatador, a gente tende a negligenciar e a não tomar as medidas necessárias. Eu peço que você dê o seu like de imediato, que você compartilhe esse vídeo e que você se inscreva aqui no canal Dr. Migovski, que é muito importante para a gente ter essa visibilidade pelo YouTube. A regra em relação às infecções virais é que geralmente começa branda e poucas horas depois, ou às vezes alguns dias depois, é que há a complicação. Então, o que a gente tem que fazer é sempre encarar a infecção viral como sendo algo potencialmente grave. E é essa a dica que eu queria dar para você, porque assim, quando você fala da gripe, H1N1 ou qualquer outro vírus influenza, porque gripe é infecção pelo vírus influenza, que tem um quadro clínico de maior gravidade do que o resfriado são outros vírus, né? Geralmente, quando você fala em gripe, você acha que é uma infecção branda, mas não é. E cá entre nós, a gente não sabe no início de um quadro respiratório se aquilo é gripe, resfriado, ou se é zika, dengue, chikungunya, covid. Por isso que é importante ter uma abordagem que seja uma abordagem que tenha uma ação ou ajude o teu sistema imunológico a ter uma ação antiviral de amplo espectro. Eu, por exemplo, eu faço uso diário de quercetina, cápsulas de 500 miligramas, eu tomo lá meu shot com limão, com mel, com própolis, com gengibre, com cúrcuma, tomo isso em jejum, o gosto é forte, mas eu não deixo de tomar, numa golada só, né? E se eu tiver algum quadro respiratório, algum quadro viral, eu acabo dobrando a dose da quercetina, observo muito mais e se eu depois de 10, 12 horas de autoobservação, eu não tenho nenhuma melhora do quadro, eu acabo fazendo aquelas moléculas, né, que foram reposicionadas. Faço muito frequentemente a própria ivermectina, que tem uma ação antiviral de amplo espectro, e se porventura depois de 24 horas eu não melhorar, eu até lanço mão da nitazoxanida. Então eu tenho essa abordagem evitando complicar. Em relação à ivermectina, como a própria Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem que mora no Brasil, em países endêmicos para parasitose intestinal, que a gente teria que fazer uso de antiparasitário 1 a 2 vezes por ano, eu não tomo do nada. Eu espero ter algum quadro infeccioso para justificar. Aí eu digo assim, não, estou tomando esse antiparasitário, não que para tratar essa virose, sim para na minha época de tomar o antiparasitário por causa da orientação da OMS. Aí, nesse caso, eu sigo a orientação da OMS desse jeito que eu falei para você. Tem um detalhe, né? Assim, geralmente as infecções que você tem, que eu tenho, de início abrupto, com raríssimas exceções, elas são virais, né? Eu fico pensando em quais são as infecções que começam logo com infecção bacteriana. A cistite, infecção urinária, uma ou outro tipo de amidalite, mas quase sempre quando você está bem e adoece de uma forma abrupta,
esse adoecimento, essa febre, esse quadro respiratório, essa dor de ouvido, essa garganta arranhada, esse mal-estar, essa dor nas articulações, a dor muscular, ela é consequência de uma infecção viral. E aí o vírus vai lá, sacode você, baixa a tua imunidade e você acaba depois complicando, como pode ter sido o caso do Silvio Santos, com broncopneumonia, porque o vírus vai lá, debilita mais ainda e faz com que aquela bactéria que coloniza a sua nasofaringe faça uma graça, porque pega um organismo mais debilitado, quer pela idade, quer pela infecção viral, ainda aumenta a produção de secreção em seios da face, aí a bactéria encontra um caldo de cultura fantástico, prolifera, aí vai rinossinusopatia, broncopneumonia e assim por diante. Então, por isso que eu digo assim, a gente tem que ter essa abordagem imediata. E o curioso é que mesmo você sabendo que é um quadro viral de imediato, se você for no pronto-socorro, acaba com uma enorme frequência as pessoas fazendo, os colegas fazendo azitromicina, corticoide, anti-inflamatório, descongestionante, antitérmico, analgésico. Tá, e onde é que está o antiviral? Não entra. E esse antiviral que eu estou propondo para você, que é a quercetina, a cúrcuma, gengibre, os produtos naturais, própolis, eles não vão ser prescritos pelo médico, porque o médico, na formação dele na universidade, e eu sei, porque eu sou professor da UFRJ, nós não passamos esse tipo de informação na UFRJ e nenhuma outra faculdade, porque infelizmente o ensino médico no Brasil e no mundo vem sendo pautado, norteado pela Big Pharma, que tem interesse em vender medicamentos. E aí aqueles médicos mais tradicionais vão dizer assim, mas limão, própolis, mel, cúrcuma, gengibre, quercetina, não tem comprovação científica e nem vai ter. Porque se você quiser fazer um estudo clínico, duplo cego, randomizado, placebo controlado, se faz necessário investimento de 5, 6, 7 milhões de reais. E quem é que vai pagar por isso, se não for para ter uma patente e esse medicamento me dar um retorno depois? Esquece. Quem tem que patrocinar esse tipo de estudo, em parceria com as universidades públicas, quem tem que fazer isso são os laboratórios públicos, como Butantan, Fiocruz, Vital Brasil, Tecpar, Fundação Ezequiel Dias, Bahia Pharma, os laboratórios da aeronáutica, do Exército, da Marinha, que deveriam ter fomentos do governo federal para que a gente pudesse fazer, em parceria com as universidades, pesquisas que pudessem comprovar que esses produtos naturais são, sim, seguros e eficazes. Porque se não for dinheiro público, ninguém vai ter interesse em patrocinar esse tipo de estudo. E outra coisa, quando você fala, mas não tá, alguém pesquisou e não publicou, sabe por quê? A publicação numa revista tipo New England, Lancet, ou qualquer outra revista de alto impacto em termos de valor científico, os artigos custam uma fortuna, 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais. Um professor que ganha 7, 8, 10 mil vai desembolsar 2 meses de salário para pagar um estudo? Não vai. Isso tem que ser feito com apoio do que é público. Quem tem interesse em promover saúde com menor recurso e com os recursos naturais que nós temos no Brasil. Uma biodiversidade absurda e que tem sim ali, nesse jardim da sua casa, várias plantas que têm ação antiviral que precisam ser validadas quanto à segurança e eficácia. Então, se você quiser diminuir o risco de adoecer de forma grave por vírus, qualquer que seja o vírus, e outras complicações bacterianas, e se você quiser diminuir o risco de desenvolver, por exemplo, doença neoplásica, que é o câncer, algumas coisas você precisa colocar em prática. A medicina do estilo de vida, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. Nesse caso, quando você desenvolve uma infecção viral, você vai manter os 7 pilares, com exceção da atividade física. Aí é melhor você ficar repousando, ingerir bastante líquido e não ficar sacrificando o teu corpo naquele período da infecção viral. Outra coisa, em termos de prevenção, diminuir o risco de obesidade, diminuir o risco do sedentarismo,
de processos sedentários, diminuir o risco de diabetes mellitus, diminuir o estresse, diminuir a ingestão de alimentos inflamatórios. Esse é o teu dia a dia, porque a gente sabe que o obeso, você sabe que o estressado, que o sedentário, ele tem um processo inflamatório crônico. Aí teu sistema imunológico fica encarregado dessa inflamação inútil, prejudicial, e acaba deixando de lado o combate a uma infecção viral. Então, fortaleça seu sistema imunológico. E é com esse comportamento que você vai ficar melhor, tá bom? Dê o seu like, por favor. E eu digo para você, em termos de saúde, a promoção da medicina do estilo de vida é crucial, é fundamental. Se você quer realmente ter uma vida mais longa e com melhor qualidade de vida, coloque em prática essas dicas que eu acabei de dar para você, tá bom? É isso, se inscreva aqui no canal Dr. Migovski. E é isso. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. E é lamentável a nossa perda hoje, dia 17 de agosto de 2024, a morte do Silvio Santos, né? Que poderia, pela lucidez dele, pelo empreendedorismo, pela inteligência e por tudo aquilo que ele entregou para a sociedade, se ele morresse daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, ainda estaria morrendo novo pelo potencial que ele tinha e por tudo que ele fez. É isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Tchau. Felicidades.